Olá, seja muito bem-vinda ao Conapar e tenha uma ótima palestra. Aproveite! Olá, tudo bem? O meu nome é Raquel Correia, eu sou doula, sou coordenadora do grupo ISTAR, o núcleo de Jacarepaguá, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e também tenho um espaço, junto com a minha sócia, Suzana Moscardini, um espaço chamado Espaço Conceptos, que é um local dedicado para as famílias, para as gestantes e para os bebês. Primeiro eu quero agradecer o convite da organização do Conapar para estar aqui dando uma palestra e agradecer também a todos vocês que estão aqui me assistindo. Eu espero profundamente que a minha palestra venha acrescentar um pouco nessa busca por um parto respeitoso, por uma informação de qualidade, que vocês consigam aproveitar o que a gente vai falar aqui hoje e dizer que essa troca é muito importante, né? Que cada vez que a gente toca nesse tipo de assunto, que a gente fala sobre parto, sobre gestação, eu também aprendo muito e que isso é muito benéfico para mim. Então, fiquem à vontade. Como eu falei, meu nome é Raquel, eu sou doula. É bem verdade que nem sempre eu fui doula, né? A minha formação é como cineasta e eu trabalhei muito tempo como produtora. Na verdade, eu acabei me tornando doula depois da minha experiência com a maternidade. Eu tenho 2 filhos, a Sofia e o Joaquim. A Sofia, ela faleceu 15 dias após o parto. Eu tive um parto super violento, cheio de intervenções desnecessárias. E foi preciso ir para uma cesárea intraparto e ela nasceu muito mal, foi direto para a UTI e infelizmente ela veio a óbito, né? Então era uma época que eu não tinha muita informação, eu realmente só sabia que eu queria um parto normal, né? Eu não entendia essa diferença, né, de ter um parto vaginal, de ter um parto com respeito. E acabei infelizmente passando por isso, mas foi justamente essa experiência que me transformou, me modificou e fez com que eu buscasse mais informações. E aí, 6 meses após a perda da Sofia, eu engravidei do Joaquim, que também nasceu através de uma cesárea. Na verdade, os meus planos eram que ele nascesse de um parto domiciliar, foi preciso uma transferência. Mas de toda forma foi um processo totalmente diferente e totalmente respeitoso. E eu achei que todo esse conhecimento que eu havia adquirido nesses últimos anos, que ele não podia ficar só para mim. E foi assim que eu me tornei doula. O convite que eu recebi da organização foi para falar com você sobre como identificar que o seu médico vai te levar para uma cesárea mesmo você querendo um parto normal. Hoje em dia é uma das coisas que a gente mais ouve, né? Até uma pesquisa recente feita no nosso país chamada Nascer no Brasil, ela aponta que 70% das mulheres iniciam seu pré-natal desejando ter um parto normal. Durante esse processo, e eu acho que muito por falta de informação, por falta de incentivo das equipes, 58% das mulheres, no geral, acabam tendo uma cesárea, né? No sistema privado, os números são altíssimos, são números absurdos, a gente chega a beirar quase 90% dentro dos hospitais privados, né, de número de cesárea. Já no SUS, esse número se aproxima de 45%, né, beira ali quase 50%. Então são números altíssimos, ainda mais se a gente for considerar esse número que também é alto de mulheres desejando um parto normal no início do seu pré-natal. E é isso que nos faz pensar, por que acontece isso? O que está fazendo com que essas mulheres não tenham o parto que tanto desejam? Né? E como é que a gente faz para identificar? Esse é um assunto que me toca particularmente, porque eu passei exatamente por isso, né? Eu não consegui identificar na minha primeira gestação o que me faria não ter o parto que eu desejava. Então eu acho que de todos os tópicos que eu vou falar aqui, que a gente vai esmiuçando, eu acho que o principal é a informação. Se naquele momento eu tivesse munida de informação, eu soubesse sobre intervenções, eu soubesse realmente sobre parto e gestação, muito provavelmente eu teria trocado de médico,
Eu não teria continuado com aquela médica. Então eu acho que o principal é que a gente busque informação, busque um grupo de apoio, ou ter uma doula também, que a doula realmente é uma ponte na construção, né, que te ajuda nessa construção do parto que você tanto deseja. Então eu acho que a informação é a base. Você tendo informação, você consegue fazer escolhas, né? Sem elas, você simplesmente não consegue escolher. Você vai sendo empurrado, levado até o parto que aquele profissional pode te oferecer, né? Então, eu acho que informação é o ponto principal. Mas existem outras coisas que a gente começa a observar e que são super corriqueiras dentro dos consultórios de obstetras que tem como prática a cesárea. Eu acho que uma delas, assim, que é o ponto alto, é aquele obstetra que não desmarca a consulta. Você vai lá durante os seus 8, 9 meses de pré-natal e a sua consulta acontece sempre naquele dia, nunca há uma remarcação de consulta. Isso mostra bem que aquele médico muitas vezes não está aberto mesmo, né? Quer dizer que ele não está saindo do seu consultório para ir para um parto. Muito provavelmente esse médico que consegue cumprir uma agenda de consultório, ele tem ali, né, o seu dia da semana que ele vai atender o pré-natal e ele já tem o dia certo para atender as suas cesáreas. E quando uma mulher, porventura, né, entra em trabalho de parto, muito provavelmente ela não vai ter um parto normal, um parto vaginal, um parto respeitoso. Muitas ainda são levadas a fazer uma cesárea. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. Aquele médico que não desmarca a consulta, pode ter certeza que é um médico que tem uma grande probabilidade de só trabalhar com cesáreas eletivas. Cesáreas eletivas justamente para que essa mulher não corra mesmo o risco de entrar em trabalho de parto. Porque imagina, por mais que ele leve ela posteriormente para uma cesárea intraparto, o fato de ela entrar em trabalho de parto já vai fazer com que a agenda dele se desorganize. Então eu acho que isso é um ponto para se pensar e para se analisar. Outro momento importante, a gente fica muitas vezes horas no consultório esperando pelo nosso momento para ser atendida. Então observar essas mulheres que estão ali na recepção, conversar como foi o parto delas, ou o que elas estão pretendendo fazer no seu parto, ver o que o médico, né? Porque às vezes o médico fala para você, não, fica tranquila, você vai ter seu parto. Mas aí você já vê ele fazendo um outro discurso com a gestante que está ali no consultório. Então eu acho importante aproveitar esse momento, já que a gente fica muito tempo na sala de espera, aproveitar esse momento para dialogar com outras mulheres. Ver também as mulheres que estão vindo para o retorno, se estão vindo, teve cesárea? Porque isso acontece muito. Eu lembro que eu fiz uma tentativa, né, de ir num outro médico, antes da médica que me atendeu, né, no meu primeiro parto. E todas as mulheres que eu via chegando no consultório dele para revisão eram mulheres que tinham tido uma cesárea. Estavam ali para retirar um ponto, todas estavam relatando cesárea e isso já me acendeu um sinal de alerta, né? Ele não pôde me atender, ele não tinha como me atender naquela época e eu acabei passando para outra profissional. Mas era um médico também que, pelas conversas com as outras mulheres, fazia cesárea. Era esse o procedimento para a grande maioria que chegava ali. E era um médico que eu nunca tive problema em remarcar. Eu nunca fui pega de surpresa e tive que remarcar uma consulta, porque as consultas realmente elas aconteciam sempre no dia que a gente tinha marcado, sem nenhum grande problema. Outra coisa que a gente tem que observar também, aquele médico que sempre usa cesárea como primeira opção, né? Que fala muito de cesárea e que usa ela como primeira opção. Eu acho que um outro ponto que a gente tem que ter muita atenção, que a gente tem que realmente ficar atento, é com os médicos que não falam sobre parto. Tem uns médicos que são bem diretos com relação a isso, né? Você chega no consultório,
ávida por informações, querendo falar sobre seu parto, querendo tirar muitas dúvidas. Às vezes o companheiro vai junto também, tá cheio de dúvidas, né? Porque realmente é um período que às vezes você fica muito inseguro mesmo. E o médico simplesmente não fala sobre o parto. Ele diz para você, cuida do enxoval, pensa em outras questões, deixa que o parto eu cuido, eu estudei para isso, pode ficar tranquila. E tem médicos que são, como eu disse, né, são super diretos, dizem para a mulher que aquele momento é o momento dele, ele possui conhecimento, ele estudou para aquilo e a mulher está ali como mera coadjuvante. E uma das coisas que a gente defende é justamente esse protagonismo, né? Que a mulher se empodere, que a mulher busque informação para que ela possa fazer as suas escolhas. E aí a gente volta no primeiro ponto, né, que eu considero que é o ponto base, que é a informação. Que a gente não se prenda só na informação dada pelo profissional que está te acompanhando, né, pelo seu obstetra. Que você frequente um grupo de apoio. Eu acho que o grupo de apoio é de fundamental importância, porque ali você não vai estar ouvindo só sobre parto, sobre gestação, sobre pós-parto, só pelas coordenadoras, pelas moderadoras desse grupo. Você vai estar ouvindo também a experiência de outras mulheres que estão fazendo a mesma busca que você, que também estão desejando um parto, que também estão desejando informação. E eu acho que uma das coisas que o grupo pode acrescentar muito nessa construção do parto que você deseja é que a gente encontra mulheres que já pariram e também as mulheres que não conseguiram parir. E dali a gente vai ouvir o relato desses partos. Esse parto foi um parto respeitoso? Aquela cesárea foi uma cesárea necessária? O médico que acompanhou essa mulher, que foi o cuidador dessa mulher, como é a conduta dele? Então eu acho que o grupo ajuda muito nessa questão, né? Você está ouvindo de coordenadoras, moderadoras que têm uma formação, que, né, muitas são educadoras perinatais. Então, como é o caso do grupo que eu coordeno junto com a Suzana, que eu falei anteriormente que ela é doula e educadora perinatal, então ela tem toda uma formação, então a gente está ali preparada para falar sobre essas questões, mas eu acho que é ainda mais interessante do que ouvir dessas coordenadoras, dessas moderadoras, eu ouvi de outras mulheres como estão sendo as suas experiências de parto. Né? Então, a informação é sempre a base de tudo. Né? Como eu disse, sem informação não há escolha. Você só consegue escolher quando você está bem informado. Né? Você precisa desse arsenal para estar à frente desse momento. Então, um profissional que não te deixa participar ativamente desse processo enfim, né, a gente luta pelo protagonismo, né, o momento seu, um momento único, um momento particular, que você realmente tem que refletir muito a respeito dele. Então, um profissional que não te deixa viver isso, que quer tomar a frente desse processo, realmente eu acho que a gente tem que, nesse momento, você tem que acender o sinal de alerta, né, porque quem faz o parto não é o médico, quem faz o parto é a mulher, né, então a gente está ali preparada para esse momento. Se algo sair fora do normal, sair, né, fora desse curso normal, né, interessante ter o profissional, você tem que ter o profissional para que ele possa atuar nesse momento. Então, o parto é seu, não deixe que ninguém roube esse momento de você, né? Então, um sinal de alerta para o médico que não fala sobre o parto, né? Então, outra questão também importante que me veio agora, né, é o médico que fala para você que se tudo estiver bem, essa frase é bem comum, se tudo estiver bem, você vai ter o seu parto normal. Como assim? Se tudo estiver bem? Grande maioria das gestações transcorrem de maneira muito tranquila, principalmente se você tiver com um médico sério, um médico capacitado, um médico baseado em evidências científicas. A gestação tende a transcorrer de uma maneira tranquila, né? Você tem que ter esse acompanhamento. Então, por que você não poderia ter um parto normal? Né? Então, mulheres com gestações tranquilas, gestações super saudáveis, bebês que estão se desenvolvendo de maneira, né, tranquila também, são levadas a duvidar do próprio corpo, a duvidar da própria capacidade, com uma frase pequena, né, mas que tem um impacto muito forte.
Não, a gente não deveria usar o contrário, a frase não deveria ser diferente, a gente não deveria dizer, olha, você vai ter seu parto normal, a priori, tá tudo bem, sua gestação tá transcorrendo bem, você vai ter seu parto normal. Se algo acontecer, e aí seria importante mesmo que os médicos passassem as informações corretas para essas mulheres, que eles desmistificassem esses mitos todos que a gente tem a respeito do parto normal e realmente falassem para as mulheres quais são as reais indicações de cesárea, que são poucas, né? E hoje em dia a gente faz totalmente o contrário, tudo é motivo para cesárea e quase nada é motivo para um parto normal, quanto na verdade, segundo as evidências, essa informação tá incorreta, né? A gente tem poucos motivos para cesáreas, que são motivos reais, né? E muitos motivos e muitas possibilidades de se ter um parto normal. Então o médico que vem com essa frase, se tudo estiver bem, você vai ter seu parto normal, também eu acho que é mais um ponto para a gente analisar, para a gente pensar, e realmente mais um sinal de alerta. O médico coloca, né, também a cesárea como primeiro plano, já chega falando para você, não, mas o parto normal é tão sofrido, você vai sentir dor, você não prefere marcar? Nossa, olha aqui pelos exames, eu tô vendo que a sua DPP é para janeiro. E aí começam a inventar milhões de desculpas estapafúrdias, querendo te convencer de uma marcação, né, de uma cesárea eletiva. Eu passei por isso, né, na minha primeira gestação. A minha DPP era próxima ao nosso aniversário de casamento, né? E o médico sugeriu que nós marcássemos a cesárea para esse dia, como comemoração. Então eles usam realmente das desculpas mais sórdidas para que a gente marque. Então acho que esse é um outro sinal de alerta. Um outro ponto que eu acho que precisa ser que a gente precisa ter uma atenção também muito grande e que a gente também tem que acender esse sinal de alerta é para aquele médico que pede muitos exames. Você está tendo uma gestação que está transcorrendo de forma tranquila, não tem nenhuma patologia associada e mesmo assim, de forma insistente, ele continua a pedir muitos exames e principalmente muitas ultras, né? Ainda mais quando você vai chegando no final da gestação, né? Eu também passei por isso, tinha uma gestação perfeita, que estava transcorrendo de maneira tranquila, porém no final eu comecei a fazer ultras para levar em todas as consultas. Então toda vez que eu tinha uma consulta, né, que a gente sabe que elas vão diminuindo, né, o intervalo entre elas mais no final da gestação, então toda vez que eu tinha uma consulta eu levava uma nova ultra. E eu vi esse desespero em tentar achar algo no exame para fazer com que eu desistisse do parto normal, né? Então isso é bem comum. Existem até alguns médicos que têm aparelhos de ultrassonografia dentro dos próprios consultórios e usam muito, né? Porque é um momento muito gostoso você ver teu bebê, manter esse contato, sentir que realmente aquele momento é um momento real, né? Que tem um bebê dentro de você, que você está gerando uma vida. Então realmente é muito tentador para as mulheres verem os seus bebês. Só que isso muitas vezes é usado contra nós, né? É usado para nos levar para um procedimento que não é o procedimento que a gente deseja. Então eu acho que isso é um sinal de alerta. Começou a pedir muitos exames, perguntar para esse médico, por que isso? Existe necessidade? Tem alguma coisa que está correndo fora do normal? Por que a gente está fazendo essas ultras? Quais ultras são importantes? Então questionar mesmo, eu acho que a gente tem que tomar essa postura assim, questionadora, trazer o parto pra gente mesmo, né? Vivenciar esse momento de uma maneira muito intensa, perguntando, acho que é o momento nosso, a gente não pode deixar esse momento passar como se ele não nos pertencesse, né? Como se ele pertencesse ao médico. Então eu acho que isso é um ponto para se considerar. Uma outra coisa também que eu senti muita diferença entre uma gestação e outra foi com relação à consulta em si. As consultas que eu tive na minha primeira gestação eram consultas muito rápidas, os horários entre uma paciente e outra eram muito apertados, então era o tempo do médico ver os meus exames, me pesava, media a minha pressão e eu escutava o bebê.
O meu médico ainda fazia tudo isso, né? Existem médicos que nem isso fazem, né? Fazem um pré-natal totalmente irresponsável, né? Porque a mulher tem que ser bem cuidada. Existem procedimentos que são necessários para a gente avaliar o bem-estar dessa mãe e o bem-estar e a vitalidade desse bebê. Então são consultas muito, muito, muito rápidas. E o médico, quando faz determinada coisa em você, ou mede a sua pressão, ou ausculta o bebê, ou te pesa, ele não explica o porquê tá fazendo determinado procedimento, né? Ou quando o médico mede a barriga, é muito comum a gente ver as mulheres relatando que não sabem, né? Por que é feita essa medição, né? Na verdade, essa medição é super importante, ela vai te dizer se esse bebê está crescendo adequadamente, né? De forma, né, esperada. Então, essa medição é um número importante, é um dado que a gente tem que ficar avaliando no decorrer da gestação, até para saber se existe algum procedimento que precisa ser feito, né? Então, os médicos não explicam. Eu lembro que eu só descobri o que era esse procedimento e o porquê isso era feito na minha segunda gestação. Que aí foi um outro momento, assim, um momento realmente de conexão com essa equipe. A gente tinha consultas longas, as nossas dúvidas, por mais, os assuntos por mais difíceis que eles fossem, tudo que a gente tinha interesse em saber era explicado com muita paciência, com muito cuidado pela nossa cuidadora. Então, isso foi uma das coisas que eu senti bastante diferença. E eu achei importante mesmo, né? A consulta é um momento precioso para a gente entender sobre gestação, sobre parto. E para criar também esse elo ali com a equipe. Então, não dá para ser uma consulta rápida se a gente tem coisas tão importantes para se avaliar naquele casal, né? A gente, claro que tem as questões que são de protocolo, né? Determinadas condutas que precisam ser feitas, mas também tem toda a questão da mulher poder naquele momento se abrir e botar seus medos para fora e tirar suas dúvidas muitas vezes que não são dúvidas técnicas, né? Não são dúvidas de procedimento, mas falar dos seus medos, das suas angústias pro parto. E eu acho que poder se abrir nesse momento traz uma segurança muito grande. Mas a gente vê que os médicos que vão te levar para uma cesárea não estão abertos para falar, né? O ideal é não se falar sobre o parto. Como eu disse anteriormente, o ideal é que você fale pouco sobre esse momento, que você se preocupe com o enxoval, se preocupe com outras coisas. O parto em si é uma preocupação que eles consideram uma preocupação do obstetra, do médico. Um outro ponto também que eu acho que é um outro sinal de alerta que também deve ser considerado é o fato desses médicos que trabalham né, que fazem cesárea, que não atendem partos normais, o fato deles não aceitarem doulas, né? A doula, a gente costuma falar que a doula é a melhor intervenção num parto, né? Que é uma intervenção benéfica. Ela não deixa de ser uma intervenção porque você está colocando mais uma pessoa na cena do parto. Mas ela é uma intervenção que até mesmo as evidências comprovam que ela é benéfica, que ela só traz vantagens para o momento do parto, né? O papel desempenhado pela doula é um papel que não é desempenhado somente por ela mesmo. Ela não exclui os outros papéis, ela não exclui a equipe técnica, ela não exclui o companheiro, ela é uma função diferente. E o que ela faz, que é esse cuidado, né, com a mulher, esse cuidado da questão emocional, de acolher, de estar junto, de incentivá-la nesse momento tão difícil, de fazer essa interface entre a equipe e o casal, esclarecendo, né, às vezes, termos técnicos, acalmando o pai também. Então, esse papel da doula na cena do parto, as evidências mostram que ele só pode ser feito por ela mesmo, né? Que ele é mais benéfico quando feito pela doula, porque a equipe está ali preocupada com as questões técnicas e o marido muitas vezes, por mais informação que ele tenha, ele está muito, tem um elo, né, muito grande com a parturiente, então muitas vezes ele não consegue sair um pouco do processo, que é o que as doulas fazem, né? A gente tem uma aproximação muito grande
com a parturiente, mas a gente também consegue se deslocar um pouco dessa questão, dessa conexão, dessa questão emocional. A gente consegue ver um pouco de forma profissional mesmo, né? Consegue entender o parto de uma outra forma. Então, quando o médico fala que não aceita doulas, você já começa a entender que, bom, então por que ele não aceita doulas? A gente tem que começar a se perguntar, né? Por que esse médico não aceita essa profissional se ela é benéfica para o parto? Então, assim, muitas vezes a resposta é porque ele não vai realizar esse procedimento, ele não vai deixar com que você entre em trabalho de parto. Ele não deseja que você tenha esse parto normal, para ele o conveniente é que você tenha uma cesárea. Então, são questões para serem avaliadas. Acho que em conjunto, né, você vai juntando uma peça, é como um grande quebra-cabeça, né? Você vai juntando as peças e aí você vai vendo o que esse profissional pode te oferecer. Uma outra coisa importante fazer um documento que a gente chama de plano de parto. O plano de parto ele surgiu há mais ou menos uns 30 anos atrás nos Estados Unidos, e nesse documento você vai relatar tudo que você deseja que seja feito ou que não seja feito durante o seu trabalho de parto, né, e os primeiros cuidados com o bebê. Eu considero esse documento muito importante, porque mais do que ditar o que você quer ali, né, colocar no papel simplesmente, é um momento de reflexão. É um momento realmente que você vai olhar para dentro de você e você vai pensar o que você deseja desse momento. Então, mesmo que você esteja com uma equipe humanizada, o plano de parto ele é muito importante, porque cada parto é um momento muito particular e que realmente a gente tem que pensar a respeito dele, né? Um momento que você pode ter 10 gestações, quantas gestações forem, que aquele momento ele não vai voltar. Então, realmente é um momento que você tem que olhar para dentro e considerar o que é importante para você. Muitas vezes você vai relatar coisas no teu plano de parto que são muito importantes para você e que não vão ser importantes para outra gestante. Então, o plano de parto é algo muito importante. Se você consegue construir esse documento no decorrer da sua gestação e consegue levar isso para o médico, você consegue sentir quais são as limitações desse profissional. Né? Então, se você falar, não, eu não quero uma cesárea, a cesárea vai ser só se necessário. Né? Às vezes esse profissional não está esperando que você leve um documento como esse. Na verdade, ele estava achando que não. Eu não falei para ela que se tudo estiver bem, ela vai ter um parto normal. Como assim ela está invertendo agora? Ela está me dizendo que ela não quer uma cesárea? Então, só na reação do seu médico você já começa a entender como é que ele vai conduzir esse momento. Então, eu acho que o plano de parto realmente é de suma importância. Eu já vi mulheres que saíram do consultório do médico tendo certeza que não teriam seu parto normal, ou que o seu parto normal não seria um parto respeitoso. Porque o médico vai colocando tantas limitações para aquele processo que a mulher vê, não, então... como vai ser esse meu parto? Vai ser só um parto vaginal? Vai ser um parto cheio de intervenções? Então, acho que o plano de parto é realmente um grande aliado. E eu acho que o que a gente tem de mais novo agora, acho que é super recente e que realmente fez com que a gente conseguisse ter uma noção da realidade obstétrica no nosso país, é agora a possibilidade da gente ver as taxas dos nossos médicos, né? Então, todo mundo que tem plano de saúde, que quer saber como é a conduta do profissional que atua pelo plano, você pode pegar toda a listagem, todos os médicos que são credenciados àquela rede, você pode mandar para o seu plano de saúde e eles têm até 15 dias para te dar um retorno com essas taxas de quanto eles têm de parto normal e quanto eles têm de cesárea. Então, só ali você já consegue ter uma boa noção, né? Se aquele médico tem 50% de cesárea, você tem 50% de chance de ter um parto normal e 50% de ir para uma cesárea. Vale a pena correr esse risco? Como é? Se você conseguir ainda ter um parto normal, como vai ser esse parto normal? Ou não, esse médico tem 70%, uma taxa ainda mais alta, 70% de cesárea. Qual é a chance que você tem de parir com esse médico? 30%?
Como são esses 30%? Como foi o parto dessas 30% de mulheres que pariram com esse obstetra? Que são números altíssimos, né? O que se recomenda é que os médicos tenham uma taxa de 15%. Porque a gente não pode esquecer que a cesárea ela também é necessária. Ela pode, né? Ou melhor, ela pode ser necessária. Né? A cesárea salva vidas. Ela só não pode ser praticada assim por conveniência médica. Na verdade, a primeira opção, ainda mais de uma mulher saudável, é o parto normal. A cesárea deve ser usada para salvar vidas, quando algo sai fora do normal. Com relação às taxas, a gente vê que muitas cidades do Brasil já estão se organizando, porque às vezes você precisa, né, desses dados de imediato, né, e o plano tem até 15 dias para passar essas taxas. Então tem algumas cidades no Brasil que montaram listas, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo a gente tem uma lista onde, né, se compactou todas essas informações, né? As mulheres foram mandando as suas listagens dos seus planos e foi sendo feita uma lista com todos esses nomes, né? Não são em todas as cidades do Brasil que tem, mas aqui no Rio de Janeiro é um dos lugares, Rio de Janeiro, São Paulo é um dos lugares que a gente tem essa lista. O que muitas mulheres me perguntam é, tudo bem, então os médicos do plano de saúde a gente consegue ter acesso a esses dados, né? Porque agora o plano de saúde é obrigado a fornecer essas taxas. Mas como é que eu faço com o médico humanizado? E é nesse momento que a gente volta lá para o primeiro tópico, né? Que é a ida, né, aos grupos de apoio, a busca por informação. Existem muitos grupos virtuais hoje em dia, onde as mulheres se comunicam, onde as mulheres dão seus relatos de parto, né? Não só nos grupos presenciais. Então, ali você consegue ter uma boa informação de como aquele médico, né, que se diz humanizado, que não atende o plano de saúde, está conduzindo o seu trabalho, né? Porque existem muitos relatos a respeito desses profissionais. Então, acho que é um bom método, né? Recorrer à informação, recorrer a pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. E aos grupos, né, de pessoas que vivenciam, né, a humanização do nascimento no seu dia a dia, né, que estão dentro desse universo. Então, recapitulando aqui, né, busca por informação, médico que não fala sobre parto, médico que usa a cesárea como primeira opção, médico que não explica suas condutas, médico que não aceita doulas, médico que se recusa a agir de acordo com o seu plano de parto, que começa a colocar muitas barreiras, ou que se recusa mesmo, né, a realizar o parto, né, aceitar que o parto seja seu, né, que o protagonismo seja seu, que você possa decidir sobre ele. Um médico que não desmarca consulta, um médico onde as mulheres na sala, né, de espera relatam que o médico também está querendo levá-las para cesárea, mulheres que voltam depois de uma cesárea com esse profissional, né? E usar do plano de parto para poder entender a conduta desse obstetra. Então eu acho que esses são os pontos mais importantes, né? Viu que tem alguma coisa disso tudo que a gente falou durante a palestra acontecendo com o seu médico, não tenha medo de mudar, não tenha medo de buscar informação. A gente sabe que é um pouco assustador às vezes se construir uma relação de muita segurança com o cuidador, né? E às vezes é difícil dar um passo em direção ao parto que a gente quer, né? É difícil a gente se dar conta que aquele profissional que a gente tanto confia não está nos respeitando, que ele não vai fazer aquilo que a gente deseja, que ele não vai nos respeitar como protagonista desse processo. Eu, não só como profissional, mas como mãe também, que sentiu isso na pele, é realmente muito difícil você ver que para parir no Brasil hoje em dia você tem que lutar muito, né? Mas o que eu digo assim, não tenham medo. Então, não desistam, é possível parir com respeito, as possibilidades estão surgindo, né? Ainda é muito pouco, mas as possibilidades de se parir com respeito, elas estão surgindo, mas é preciso que a gente fique atento, realmente,
né? Sempre ficar ligado, né? Realmente questionar o médico, perguntar. Aproveitem as consultas de pré-natal para questionar seu médico, para perguntar. Vocês têm que ter essa abertura. Se não houver abertura, fiquem atentos, tá? Queria dizer que foi um prazer poder dividir um pouco da minha experiência com vocês, um pouco do que eu venho observando como profissional, como mãe, né, que viveu duas gestações completamente diferentes, com profissionais totalmente diferentes, que vocês tenham conseguido aproveitar, que o que foi dito hoje aqui possa ser levado para a vida de vocês. Para as gestantes que estão aí do outro lado, eu desejo uma boa hora, um bom parto, um parto respeitoso, que vocês sejam as protagonistas desse processo e que vivam esse momento intensamente, né? E que informação é tudo, para tudo na vida, né? Então, para o parto não poderia ser diferente. Se informem, lutem por esse parto, não deixem que ninguém tome esse momento de vocês. Foi um prazer. Continuem aqui com os palestrantes do Conapar, tem muito assunto interessante, muitas coisas para acrescentar, muitos bons profissionais participando desse congresso, então aproveitem, tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade.